Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo. Esse vídeo não sei nem muito bem como começar, mas a verdade é que eu queria contar para vocês um pouco da minha história, um testemunho resumido. A intenção é que esse vídeo seja uma semente de fé para que o Espírito Santo plante no coração de quem está passando pelo mesmo momento que eu passei. E eu vou tentar ler ou falar, não sei muito bem como vai ser. Eu escrevi o meu testemunho e eu espero que chegue em quem precisa, né? Eu sei que muitas pessoas passam pelos mesmos momentos, tá todo mundo aí vivendo, a vida tá acontecendo, mas de repente a sua dor é a mesma da minha. Então, quem sabe o Espírito Santo quer falar com você. Para quem não sabe, né, eu cresci na igreja desde pequena, conheci a verdade de Jesus, porém a minha fé era muito imatura. Então eu acreditava em Deus porque eu tinha medo de ir para o inferno, e Deus era uma maneira de eu me livrar do inferno. E também uma forma pela qual eu orava para receber as bênçãos. E assim como muitas pessoas, eu cresci com uma lista de coisas que eu precisava conquistar para ser feliz, que seria família, filhos, profissão, né? E eu comecei a lutar para conquistar tudo isso. Então o tempo foi passando e eu fui lutando para conquistar todas essas coisas. Só que isso se tornou a única razão pela qual eu estava vivendo os dias, né? Ao acordar, ao deitar, a única razão era lutar para conquistar aquilo que me faria feliz. E essa busca, ela me afastou de Deus. Eu não buscava mais o reino e a justiça, a vontade de Deus. Eu estava presa nesse ciclo egoísta e sem tempo para Deus, sem tempo para muitas pessoas ao meu redor. E ao longo desse tempo, buscando essas coisas, várias feridas foram sendo criadas no meu coração. Porque a verdade é que tudo aquilo que a gente coloca, né, para preencher o lugar que é do Senhor, ela deixa uma cicatriz de dependência emocional, de frustração muito grande. E eu estava assim. Porém, eu não estava enxergando isso. Eu estava, como eu já falei algumas vezes, eu estava como que com uma venda nos meus olhos. Eu não estava enxergando isso. Só que o Senhor, pela sua graça, Ele estava movimentando as coisas, estava prestes a recalibrar a minha visão. Nesses momentos, ao longo desses anos, eu comecei a enfrentar vários problemas nessas áreas que eu considerava sucesso, né? Que seria o trabalho, o casamento, meus filhos. Aquilo começou a sair do meu controle, então eu comecei a ter problemas no meu casamento, no meu trabalho. E nessa caminhada, já há muitos anos que eu não estava mais indo à igreja, eu recebi um convite para um culto. O nome do culto era De Volta para Casa. E eu me lembro que naquela semana deixaram uma bexiga com um bilhetinho dizendo que tinha algumas pessoas orando por mim. E ali a saudade já era tão grande que quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente, né, chorando, rendida ao Senhor. E eu me lembrei de tudo que eu já tinha vivido, foi como se eu tivesse arrancado um band-aid assim. E eu me lembrei do meu chamado missionário, da adolescência, dos momentos que eu vivi com ele. E ali o Senhor me lembrou do que realmente importava, né? A essência do amor que ele sentia por mim e da vontade que ele tinha para minha vida. Então, naquele momento não tinha mais interesses ou trocas. Na verdade, eu percebi o tamanho da glória de Deus, o amor que ele sentia por mim e o tanto que eu era pequena e mesmo assim amada. E isso nos constrange. Então, naquele momento, eu entendi que não era aquela lista enorme que me deixaria feliz, mas sim estar alinhada ao coração de Deus. Naquele momento ali, então, eu comecei a ter uma caminhada diferente com Deus. Eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. Eu senti a necessidade de falar de Jesus, tanto que eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu comecei a servir na igreja, eu estava vivendo momentos lindos com Deus, descobrindo muitas coisas. Só que, como eu disse, o band-aid tinha sido arrancado, as feridas ainda estavam ali e precisavam ser tratadas, né? Precisavam ser curadas. Então eu comecei a reestruturar meu casamento, a lutar pelo meu casamento, né? Eu já tinha abandonado a minha profissão. Estava começando a reorganizar as coisas, só que ainda tinha uma área que o Senhor precisava curar.
E essa área que eu quero falar com vocês, que poucas pessoas sabem. Nessa caminhada por cura, nessa caminhada que o Senhor estava me curando, eu passei pela perda de 3 gestações, 2 no ano passado e uma esse ano. E foi bem difícil, né? Naquele momento que eu estava me sentindo tão bem com Deus, foi como se eu tivesse recebido um castigo, ou como se eu não me sentisse amada, né? Trouxe muitos questionamentos, mas eu passei por isso entendendo o que é dependência de Deus. Eu tinha muito medo de que Deus não estava ouvindo as minhas orações, né? Mas ao mesmo tempo, cada lágrima que eu derramava, eu me sentia mais próxima dele. Então eu tive que aprender a confiar mesmo durante esse silêncio. E nesse momento de deserto que eu estava passando, o Senhor estava se apresentando para mim de uma maneira diferente. Então, ao mesmo tempo que tinha essa dor muito grande, eu me sentia muito protegida. Eu sentia que Deus estava comigo, né? O meu Pai estava ali comigo, me ajudando. E várias promessas eu recebi do Senhor, de irmãos de fé ali da igreja, me trouxeram fé e esperança de que Deus ainda tinha planos maiores para a minha vida. Com o tempo, né, essa dor, ela começou a se transformar em cura. Eu lembro do versículo que diz: ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja frutos na vide, mesmo assim eu me alegrarei em ti. E hoje eu entendo o significado desse versículo, porque eu aprendi a colocar o Senhor como prioridade, né? E eu aprendi muitas coisas durante esse processo, e uma dessas coisas foi a dependência de Deus, colocá-la como prioridade. Agora, de fato, o Senhor, ele é prioridade na minha vida. Hoje eu entendo porque o Senhor já nos presenteou com a Ana, né? Antes disso tudo acontecer, ela veio como uma graça na nossa vida. Mas a verdade é que eu ficava repetindo para mim mesma: pelo menos eu já tenho uma filha, pelo menos o Senhor já me fez mãe, eu tenho uma filha. Mas a verdade é que cada gestação, ela teve um espaço muito grande no meu coração. Eram os meus filhos, né? Mesmo que pequenos fragmentos de vida. Então a dor, ela é real. E agora, falando de você, se você também está passando por essa dor, seja qual for o motivo, essa sensação de abandono, essa sensação de castigo, eu quero dizer para você, assim como a lagarta, né? Que ela não precisa de uma cura instantânea, ela precisa de um processo. Às vezes Deus age dessa maneira na nossa vida. Ele precisa arrancar de nós aquilo que atrapalha a nossa relação maior com Ele. Às vezes Deus quer derramar algo sobre nós, quer que a gente viva algo, porém antes Ele precisa arrancar de nós através de um processo. Esse foi o meu processo e hoje eu entendo que eu precisava colocar Ele em primeiro lugar. Então, se você está passando, né, por essas dificuldades, eu só preciso que você se lembre de uma coisa: que você é amado e amada por Deus. Mesmo que nessas horas pareça que não, existe um versículo que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. E é só nisso que eu precisei me agarrar. O Senhor me ama, Ele está comigo. Isso é um processo, Ele sabe o melhor. Então hoje, mesmo que o Senhor ainda não queira me dar mais filhos, mesmo que eu tenha que passar por isso novamente, mesmo que vão aparecer outros problemas mais para frente, mesmo que as lutas elas são reais, eu confio que o Senhor está no controle. Ele é prioridade, Ele sabe o melhor e Ele vai cumprir na minha vida o que Ele precisar de cumprir. O que Ele precisava me dar, Ele já deu, que é a presença dEle, né? Conhecer quem Deus é. Eu agradeço a Deus por ter passado por esse processo doloroso, porque eu não gostaria de estar vivendo da forma como eu estava vivendo. Não gostaria mesmo de estar vivendo como eu estava vivendo, achando que estava conquistando coisas para ser feliz, enquanto na verdade eu estava apenas colocando falsos deuses na minha vida, que eram os meus sonhos. E hoje eu espero que esse vídeo chegue ao seu coração, como eu disse, como uma semente de fé, porque se você estiver passando pela mesma dor, por outros motivos, que você saiba que Deus, Ele te ama sim, e Ele está trabalhando na sua vida. Você não está sozinho também.
E hoje toda aquela dor se transformou em cura. O Senhor, Ele me fez rir novamente. Não existe mais mágoa no meu coração, não existe dor. O que existe é um sentimento de que o Senhor está comigo e que esse deserto me aproximou dele. E eu sei que Ele vai fazer o mesmo na sua vida. Eu tenho fé que Ele vai fazer o mesmo na sua vida. Às vezes Ele já está fazendo agora. E é assim, não sei nem como começar e nem como terminar o vídeo. Beijo!